Hoje eu quero falar para vocês de Bartimeu. Vocês conhecem Bartimeu? Bartimeu era um ferreiro na época do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bartimeu produzia ferraduras para cavalo, ele produzia espada e ele produzia pregos na época do nosso Senhor. Então Bartimeu usava a sua profissão como ferreiro e ele estava próximo de casar quando lhe aconteceu um acidente e ele então perdeu a visão. Só que Bartimeu conhecia a fama do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele conhecia os milagres. Ele muito apaixonado pela esposa. Conforme tinha acontecido o acidente, ele tinha perdido a visão, prestes a se casar, e a esposa ainda propôs ele o casamento, dizendo: não, o nosso casamento está de pé, a gente vai se casar, a gente vai ser muito feliz. Só que ele abriu mão do seu grande amor para ir atrás de Jesus. Ele foi buscar a sua cura. Então ele saiu daquele povoado e ele foi perguntando de bairro em bairro quem conhecia Jesus de Nazaré, onde Jesus estava pregando, porque Jesus pregava em um bairro, pregava em outro, ele não tinha locais certos para pregar, ele estava sempre em busca das suas ovelhas e pregando de cidade em cidade. Então Bartimeu foi, imagina uma pessoa cega hoje sair caminhando, contando com a sorte. Ele contou com a sorte que uma pessoa sem ter visão de nada, sem ter a certeza de nada, e ele foi atrás do nosso Senhor, caminhando para poder pedir a cura ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele ouviu quando veio uma multidão falando em Jesus de Nazaré, então ele sabia que ali estava o Mestre. Ele então começou a gritar em voz alta: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Imagina você gritar no meio de uma multidão, que Jesus arrastava, era multidões, cara, era 4.000 pessoas para 5.000 pessoas, e você gritar o nome do nosso Senhor no meio daquela multidão. Jesus ouviu o clamor de Bartimeu e se aproximou e perguntou a ele: o que queres que eu te faça? Bartimeu então disse: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. O Senhor pode me curar. Só o Senhor pode fazer com que eu veja. O Jesus então disse: você quer ver? Então veja. E Jesus então curou Bartimeu. Quando Jesus subiu para a glória, Jesus repartiu o pão e o vinho com seus apóstolos, e ele subiu para a glória sem ser tocado. Só que as pessoas pregam que Jesus foi humilhado, foi chicoteado, foi arrastado e caminhou carregando uma cruz. Ele foi crucificado no Marte do Gólgota, na ilha do Marte Gólgota, porque era a Ilha da Caveira, né? Ilha da Caveira, no caso. Então as pessoas pregam isso, mas Jesus não. Jesus acabou de repartir a ceia e avisou os apóstolos que ele ia subir para o céu ao encontro do Pai. Então ele subiu em corpo de glória sem ser tocado. Mas as pessoas embutiram esse livro na Bíblia, dizendo que o nosso Senhor foi humilhado perante o exército de Roma. Quem tem boca fala o que quer, e acredite quem quiser, né? Quem quiser. Até hoje as pessoas estão nessa daí de acreditar em Jesus morto. É a opção de cada um. Então quando Jesus subiu, voltando a Bartimeu, quando Jesus subiu, que os apóstolos ficou desorientado, que as pessoas ficaram atrás dos apóstolos, ele soube reconhecer quando interrogaram ele e perguntaram pelos apóstolos. Porque muitas pessoas se venderam, cara. Imagina você ouvir uma pregação, você ouvir falar de salvação e depois você se vender na fé. É o que hoje acontece aí, as pessoas começam a pregar muito bem, começam a atrair multidões, porque nós atraímos as ovelhas. Nós somos os pastores das ovelhas, e as pessoas viram que as ovelhas chegaram até ele e depois começaram a se vender, embutir propaganda dentro de uma pregação. Não sou contra
Cada um ganhar o seu dinheiro, porque isso, cara, isso aí é merecedor você ganhar o seu dinheiro, mas não embutir propaganda dentro de pregação. Tá? Você está vendendo a palavra de Deus. Se uma pessoa quiser investir em propaganda, entre um intervalo e outro, quando eu terminar a minha pregação, o senhor embute a sua propaganda. Agora, eu não corto a minha pregação por propaganda, por dinheiro. A minha pregação não está à venda. Se você quiser investir no meu canal, nos intervalos o senhor coloca a sua propaganda. Aqui isso é o certo. Então, Bartimeu soube reconhecer o que Jesus fez por ele, porque o Senhor deu a visão a ele. Então, ele honrou ao nosso Senhor, honrando os apóstolos de Jesus. Isso é uma história de reconhecimento. Isso é uma história de reconhecimento. Mas voltando à cura que Jesus fez em Bartimeu, Bartimeu gritou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Sabe por causa de que Bartimeu gritou assim, Jesus, filho de Davi? Porque Jesus não é filho de Davi, Jesus é descendente de Davi. Porque é da mesma época, praticamente, é da mesma época. É uma geração, por exemplo, cara, uma geração ela leva aí de 200 a 300 anos. A minha geração leva de 200 a 300 anos. Quem foi história na minha época, 300 anos atrás, é a minha geração, é a minha descendência. Assim mesmo teve a descendência de Noé, teve a descendência de Abraão, teve a descendência de Davi, e nós hoje somos descendentes de Jesus. Nós somos descendência de Jesus. Se vocês querem saber, nós somos descendência de Jesus. Passamos por tudo isso, por todas essas gerações, e estamos na geração de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deu para você compreender agora o sentido bíblico que resume todos esses fatos? Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Se você gostou, pegue e compartilha, porque falar de fé e falar de salvação, falar de nosso Senhor Jesus Cristo é uma honra, é uma glória para quem conhece a verdadeira história do Rei. Tá ok? Beijo no coração. Se Deus me permitir voltar aqui para falar de glória e falar de salvação com vocês, eu vou dizer até a próxima, gente.